Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista responsável pelas coberturas dos setores de energia elétrica, saneamento, petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre a atualização recente que a gente fez do case da Prio. Então não se esqueça de deixar seu like, seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Então agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá, está aqui o relatório, o nome do relatório é O Pior Já Passou. E aqui eu posso resumir de uma maneira muito simples, né, que para quem não sabe, né, para quem está pegando aqui o case da Prio pela primeira vez, a empresa, o IBAMA, ele inaugurou, né, iniciou uma greve em janeiro desse ano, e essa greve durou aí por 7 meses, mais ou menos, tá. Então, assim, em teoria essa greve já acabou, então toda aquela fila de projetos que estavam precisando de licenciamento ambiental, deve voltar ao normal agora, né. Então, para atualizar para quem está pegando aqui o case pela primeira vez, a empresa tinha um projeto muito relevante para entrar em operação em agosto desse ano, né, a aprovação deveria acontecer em janeiro. Em agosto desse ano ela começaria a produzir, e o nome desse projeto se chama Uarro, tá bom? Então, assim, a empresa estava com uma produção recorrente ali de 90.000 barris, né, um pouco menos agora nos últimos meses, mas, somente a entrada desse campo de Uarro, acrescentaria 40.000 barris ao dia. Então, assim, é um projeto bem relevante, e que infelizmente ele foi postergado. Então, assim, já trazendo algumas informações que a gente vai debater ao longo do documento, é importante ter em mente que da aprovação do licenciamento ambiental, né, do início da perfuração até a primeira gota, a gente está falando aí entre 6 e 7 meses, tá? E aqui a gente vai falar quais são as implicações disso, de toda esse capítulo que eu acabei de explicar para vocês, né. Então, assim, de acordo com as nossas estimativas, vemos a Prio negociando a 2,9 vezes a EBITDA e um fluxo de caixa 2025 de 14% aos preços atuais. Eh, Quem for um pouco mais atencioso vai perceber que a gente tinha números mais agressivos nas nossas premissas anteriores para 2025. Mas o que que a gente fez, né. Aí está aqui, o porquê. Enfim, toda empresa de petróleo, toda empresa de petróleo, ela traz um desafio quando você vai avaliar ela. E o desafio é entender que as partes móveis, digamos assim, do setor, elas mudam o tempo todo, né. A principal é o preço do petróleo, então às vezes acontece alguma coisa, o petróleo sobe, aí, pô, acontece outro, o petróleo cai, né. Então a gente sabe que as estimativas de preço do petróleo, elas ficam desatualizadas no dia seguinte que você publica, as suas estimativas, tá. Então aqui, ó, então o primeiro ponto que a gente faz aqui é postergar a entrada operacional de Uarro para o segundo trimestre de 2025, tá. Então, tendo a aprovação agora, a premissa mais razoável de entrada operacional do campo de Uarro é o segundo trimestre de 2025. Então, se antes a gente tinha o Arro entrando, ao longo do ano, né, agora a gente posterga essa entrada, então no relativo a 2025, é como se uma boa parte da produção que a gente tinha antes, ela não vai acontecer, pelo menos não de maneira completa ao longo de 2025. Então isso aqui acabou por impactar, nossas estimativas para 2025 de EBITDA, de fluxo de caixa. Mas eu não acho que isso necessariamente seja algo para você se preocupar, porque 2025 ficou com um múltiplo pior, ou uma estimativa de geração de caixa pior. Porque, na minha opinião, à medida que o projeto entrar em operação, o mercado vai precificar 12 meses para frente, tá? E não necessariamente 2025. Ele não vai olhar para o múltiplo 2025. Ele vai olhar sempre 12 meses à frente. Então, o uso desse múltiplo aqui, EBITDA, rendimento de fluxo de caixa, pensando em 2025 como um todo, ele é um pouco misleading. Entendeu? Então, o ideal é você olhar muito mais para o que ela vai gerar a partir do momento que o projeto entrar em operação. Aí sim vai ficar muito parecido com as estimativas que eu tinha antes, tá. Então a gente está falando aqui de um múltiplo mais agressivo do que esse daqui, né, mais baixo, e um rendimento de fluxo de caixa também mais interessante do que esse daqui, mais uma vez olhando 12 meses para frente, tá. Uma outra curva aqui que foi detratora do nosso preço-alvo, é a curva de petróleo, né. Como vocês perceberam, o petróleo caiu aí 7, 8% ao longo da semana passada, então à medida que a gente trouxe, estimativas novas, a gente está utilizando uma curva de preço de petróleo mais conservadora. Um outro ponto aqui que foi positivo dessa vez foi a decisão, maiores volumes recuperáveis, derivado da decisão arbitral do Campo de Uarro. Para quem não sabe,
o Arro a empresa tinha só 64% no campo de Oahu, e teve lá uma decisão arbitral favorável para a empresa pela ANP, e ela passa a deter 100% do campo de Oahu, tá. Então isso quer dizer que ela vai recuperar mais petróleo ao longo do tempo. E aqui, por último, mas não menos importante, é o número de ações em circulação. Para quem não sabe, hoje a Prio ela tem 11% do seu total de ações na sua tesouraria, porque ela fez ali uma série de recompras, e a gente considera isso aqui no nosso preço-alvo, tá. Então o que que a empresa pode fazer com essas ações dentro da sua tesouraria? Ela pode revender, de preferência com lucro, né, porque ela está fazendo, assim, suas recompras, fez um pouco ali na casa dos 30 e poucos reais, fez outro tanto ali na casa dos 40 e poucos reais, e caso a ação vá para 50, 60, quem sabe 70 reais, e ela fizer a venda dessas ações, ela vai aferir um bom lucro, né. E por último, ela pode cancelar essas ações, né. Cancelar essas ações, ela faz o efeito, pensa o seguinte, que você tem uma pizza e essa pizza é dividida em 10 pedaços. Se você divide essa pizza, ao invés de 10 pedaços, em 9, pô, resta mais pizza para cada um. Você aumenta a fatia que cada acionista tem dentro da empresa, e isso também é uma maneira de valorizar, enfim, é uma maneira de gerar valor ao acionista via recompra de ações. Eu sei que a maioria das pessoas preferem receber o dividendo, mas a recompra de ação é um método de remuneração também muito razoável, muito bem aplicado, tá, principalmente se a empresa consegue comprar aos preços corretos. Então, e dentro desse processo, mais uma vez, ela recomprou 11% da sua própria empresa, tá. Então aqui eu descrevo as premissas que eu uso, depois vocês olham com mais carinho tudo isso aqui. Aí eu coloquei aqui, e com endividamento muito baixo, essa realidade deve mudar em breve, se considerarmos que a aquisição de uma fatia se considerarmos a aquisição de uma fatia no campo de Peregrino pelo valor rumorado de US$ 2 bilhões. Vocês vão entender por que que isso aqui é importante, tá. Então esse aqui são as nossas estimativas, elas estão em reais, tá, só para deixar claro. Então esse aqui é ativos, passivos, eh, opa, estimativa de múltiplos, né. Então eu acho até que, à medida que o Arrow começar a entrar em operação, como eu comentei com vocês, o mercado vai olhar mais para 12 meses para frente, então ele ficaria muito mais parecido com 2026 do que o que a gente tem com 2025, né. Então a gente está falando aí de um múltiplo de EBITDA muito mais alto, uma geração de caixa muito mais alta, e quem for um pouco atencioso vai ver que a dívida que a gente tem estimada aqui, ela praticamente chega a zero em 2025. E o que que acontece? No último trimestre, no 2Q de 2024, a empresa encerrou com uma dívida líquida EBITDA, né, que é a relação do seu estoque de dívida líquida, né, dívida bruta menos caixa, dividido pelo EBITDA 12 meses, de 0,4. Isso é uma dívida muito baixa, tá? Então sempre que uma empresa fica com uma dívida baixa, principalmente quando ela fica com caixa líquida, ou seja, ela fica com mais caixa do que dívida, é o momento em que ela paga dividendos. Ou ela paga dividendos, ou ela distribui dividendos, ou ela paga dividendos, ou ela faz uma recompra, ou ela encara algum projeto novo. Então, para quem for mais atencioso em relação aos relatórios que a gente já publicou recentemente, a gente fez, deve ter umas 3 semanas talvez, um relatório falando sobre, uma eventual aquisição do Campo de Peregrino, que é um ativo que pertence a uma empresa chamada Equinor, em que eles poderiam comprar aí a 40% desse campo, a uma fatia aí, a um valor estimado aí de aproximadamente US$ 2 bilhões. Então quando você for ver esse dividendo aqui, ó, nossa, o Vitor está dizendo que o dividend yield vai para 11% em 2025, ou vai para 17% em 2026. Eu acho que ela tem espaço para distribuir isso tudo de caixa, desde que ela não compre nada. Então assim, né, quando o rumor ele tem nome, sobrenome e endereço, é porque muito possivelmente ele vai se materializar. Então coloquem isso aqui em perspectiva, tá? Se você não receber esse dividendo aqui, é muito possivelmente porque ela, em breve, em algum momento, aí vai anunciar uma aquisição. E é muito provável que ela anuncie, vamos ver. Então, mais uma vez, tenham isso aqui em perspectiva, né? Mas perceba que é uma empresa que vai gerar um caixa muito robusto, principalmente do momento em que o Arro entrar em operação. Tá? Isso aqui também é outra coisa muito importante, que é uma série de análises de sensibilidade que a gente faz com diversas premissas, tá? Então o que que acontece? Toda empresa de petróleo, no dia seguinte em que você publica a sua estimativa, ela vai estar necessariamente desatualizada. Por quê? Porque o preço do petróleo vai subir ou vai cair por
qualquer motivo que seja, ou, o câmbio também vai se mover, ou vai passar por algum problema operativo, né, como aconteceu aí com o campo de Warro e com outros campos aí que a empresa tem. Então, o que que eu fiz aqui? A gente faz aqui uma série de oscilações, manejando aqui os principais drivers de valor, né. Então aqui a gente tem qual seria o rendimento do fluxo de caixa, considerando o Brent de 2025 e o dólar de 2025. Assim, geralmente essa coluna do meio, ela representa o cenário base. Mas e se o petróleo for 75? E se o petróleo for 80? Então ele cospe valores distintos, né, se caso a realidade vá nas determinadas direções, seja para um lado ou seja para o outro. Então a mesma coisa que a gente faz com múltiplo, né, então, eh, então perceba que por motivos óbvios, se o preço do petróleo aumenta e se o real se desvaloriza mais, a empresa gera mais caixa, né, porque ela é uma empresa dolarizada, né, com a receita dolarizada. E aqui também, o que que acontece? A gente pega o preço-alvo e faz uma variação, descontando, o preço do Brent na curva e uma oscilação diversa aqui na taxa de desconto que a gente usa, tá? E essa taxa de desconto aqui é em dólar, só para constar. Então, hoje a ação está na casa dos 43, R$ 44. Então, para que esse preço de tela, eh seja, o justo, de acordo com as nossas estimativas, percebam que o preço do Brent teria que cair aqui na casa dos 10, $15. Então, assim, se o petróleo cair 10, $15, cara, vai ser esse preço de tela aí que você está vendo, não tem muito para onde correr. Então, o que eu acho é o seguinte, né, cair $10, mais $10 além do que já caiu, nada é impossível, mas é difícil, né, o que mostra então que, a empresa tem alguma margem de segurança, né, para você operar. Então, assim, o petróleo ainda pode cair de tal maneira que a ação vai seguindo ser um bom investimento, né. Então, se o petróleo cair $5, o meu preço-alvo seria esse daqui, e por aí vai. Então tenham sempre isso aqui em mente, à medida que os dias foram passando, porque como a gente bem sabe, o petróleo sobe, o petróleo cai. Então isso aqui ele te dá uma margem de conforto para saber o quanto pagar à medida que essas variáveis vão se mexendo, né, ao longo do tempo. Aí aqui um outro detalhe é o seguinte, quando a gente pega a curva de produção anunciada pela certificadora, você tem uma curva X aqui, né, de produção. Mas o que é interessante da Prio em relação aos demais players, e aqui a gente coloca a PetroRecôncavo e a Brava Energia principalmente, é que a empresa na hora que ela faz a sua certificação, para além das características geológicas e etcétera, ela usa uma determinada premissa econômica, né, de preço de petróleo, e ela usa uma premissa econômica de $60 ao longo de todo o tempo produtivo, enquanto que a PetroRecôncavo e a Brava Energia usam as curvas de preço do petróleo que tinham na época da certificação, que era uma curva de mercado, né, então assim, é uma curva necessariamente mais otimista do que a própria Prio, enquanto que as curvas de preço do mercado atual estão aqui em linha com essa linha amarela aqui, né. E o que que eu quero dizer, com isso tudo? É que, eh, as premissas de volume, né, em termos de produção da Prio, elas são necessariamente muito conservadoras. Então isso quer dizer que no limite isso aqui pode surpreender positivamente e não negativamente, né, porque mesmo que o petróleo caia $60, eh, a empresa não vai precisar alterar suas premissas de produção, porque ela já usa uma estimativa conservadora, para seus volumes futuros, né, estimados. Então isso aqui é um diferencial competitivo muito interessante. Aí aqui eu falo sobre o que eu já adiantei, né, que é o excesso de caixa que a empresa tem hoje, e que, como eu comentei com vocês mais cedo, muito possivelmente ela vai utilizar esse caixa para adquirir um ativo. E aqui, se vocês clicarem nesse link, vocês vão ver um artigo que eu escrevi algumas semanas atrás falando sobre, o campo de Peregrino, que é o possível, ativo que a empresa deve adquirir, desde que os rumores se materializem como verdade, né. Então aqui eu também falo das ações que estão recompradas e estão em tesouraria, e aqui eu explico o futuro, mas enfim, eu já dei para vocês aí todo o bizu. E um outro ponto é o seguinte, nas últimas semanas o petróleo caiu quase $10, né, saiu aí de $80 e hoje está 70, 71. Quando o petróleo sobe muito,
qualquer pedra voa, né, é muito bom, todo mundo fica feliz, mas quando o petróleo cai, todo mundo cai junto? Eu acho que não. E por que isso? Porque a Prio, ela tem o menor lifting cost, né, o menor custo de produção da indústria, excluindo, claro, o pré-sal, que aí o pré-sal ele é de fato, incomparável, né, ele custa aí de $3 a $4 para cada barril gerado, e quando você compara isso aqui com as demais, né, a Prio ela sai em vantagem, né. Então assim, se o preço do petróleo cair aí para $60, $55, a empresa, por ter um custo de produção tão baixo, ela segue, tendo, gordura para seguir gerando caixa e não precisar postergar algum projeto ou qualquer coisa assim, né. E ela no limite não vai precisar, por exemplo, de uma capitalização, por ter a exatamente por ter a dívida muito baixa e por ter uma estrutura de custos muito enxuta, né. Então, assim, é como se ela tivesse a casa muito bem arrumada, caso o pior dos cenários venha a se materializar, tá. Ela consegue sobreviver a um cenário de queda de petróleo, enquanto que a Recôncavo e principalmente a 3R, ela teria um pouco mais de dificuldade na margem, né, tendo em vista esses desafios que eu acabei de comentar. Mas então é isso, né, eu estou devendo para vocês uma série de modelos ainda, pô, Sabesp, Auren, a estimativa das outras petroleiras também, mas é isso aí, vamos trabalhar e espero que vocês gostem aqui do relatório e até a próxima.